Olá, terceiro ano, como estão todos? Espero que estejam bem. Hoje vamos terminar a parte de racionalização vendo racionalização, tá? Que é retirar um radical de um denominador, que é essencialmente um produto de radicais. E já fechamos essa primeira parte do estudo e na semana que vem já começamos cálculo logaritmo, finalmente, beleza? Bom, vamos começar tratando com exemplos. Assim, tudo meio escuro, não sei. Bom, vamos lá. Suponha que eu tenha um raiz de 2 vezes raiz de 2. O que é isso? Bom, eu posso escrever isso aqui como raiz de 2 vezes 2, que é um raiz de 2 ao quadrado, certo? Que vai ser um raiz de 4, que é a mesma coisa que 2. Mas eu poderia escrever isso aqui como um 2 elevado a 1 meio vezes 2 elevado a 1 meio. Conservo a base, somos expoentes. Certo? Então vai ficar 2 elevado a 1 meio mais 1 meio. 1 meio mais 1 meio dá 2 meios, que é igual a 1. Mesma resposta. Estão vendo que há maneiras diferentes de pensar a resolução de um problema com radicais. A que nunca falha é vocês reduzirem os radicais a um expoente. Certo? Outro exemplo. Suponha que eu tenha raiz de 2 dividido por raiz de 2. É óbvio que isso aqui é igual a 1, certo? Corta uma coisa com a outra. Mas podemos pensar essa resolução de outra forma. 2 elevado a 1 meio, 2 elevado a 1 meio, conserva a base, é razão, subtrai os expoentes, 1 meio menos 1 meio. Isso aqui vai dar 0, certo? E 2 elevado a 0 é 1. Estão vendo? É quase como andar em círculos. Vamos pegar outro exemplo. Suponha que tenha, vou trocar de cor, raiz de 2 vezes raiz de 3. Como é que eu resolvo isso? Bom, isso aqui eu posso escrever assim, não? 2 elevado a 1 meio vezes 3 elevado a 1 meio. Aqui acontece o seguinte, se lembra daquela regrinha que diz assim, ó, A vezes B elevado a N, A elevado a N, B elevado a N, certo? Eu vou aplicar essa regra aqui, só que ao contrário, tá? Quer dizer, daqui para cá. Então eu vou fazer 2 vezes 3 elevado a 1 meio. Isso aqui vai dar 2 vezes 3 dá um 6, elevado a 1 meio, raiz de 6. O que vale, evidentemente, é olhar para essa expressão e pensar assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 2 vezes 3, que é raiz de 6. Eu posso fazer essa operação desde que os índices sejam iguais. Isso é importante, tá? Estão vendo que a exponenciação resolve problemas de radiciação. Aquilo que eu expliquei, vocês não precisam decorar um segundo grupo de regras que eu nem passei para vocês de radiciação, porque todas elas se reduzem à exponenciação. Por isso que aqui é o mais importante. Certo? Vamos pegar outro exemplo. Deixa eu apagar esse. Suponha raiz quadrada de 5 sobre raiz de 2. Certo? O que é isso aqui? Isso aqui é um 5 elevado a 1 meio dividido por 2 elevado a 1 meio. Se lembra daquela regra? Vamos fazer aqui embaixo. A sobre B elevado a N, A elevado a N, B elevado a N, certo? Vamos aplicar essa regra aqui, só que ao contrário. Como que fica? 5 sobre 2 elevado a 1 meio. Isso aqui, evidentemente, seria igual ao quê? Uma raiz quadrada de 5 meios. O que normalmente se faz é daqui saltar direto para cá. Mas para vocês fazerem essa operação direta, vocês têm que entender isso aqui. O que está no meio do caminho. Tá? Outro exemplo. Vamos pegar, tipo assim, ó. Raiz de 15 sobre raiz de 3. Poderia escrever então que isso aqui é um raiz de 15 terços, certo? Ou seja, é um raiz de 5. Percebe? Certinho? Bom, vamos mudar um pouco o tema. Você vê que todos os exemplos que vimos até agora, o índice dos radicais é igual. No caso aqui é um 2, certo? Que é um raiz quadrada, não? Vamos pegar um índice diferente. Suponha que tenha a raiz de 2
vezes raiz cúbica de 2. Como que eu resolvo isso? Vamos ver. Vamos primeiro transformar isso em expoentes. Então, vou ter 2 elevado a 1 meio vezes 2 elevado a 1 terço, certo? Conservo a base, é produto, somos expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 1 meio mais 1 terço. Aqui eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Então, vai ficar, vamos fazer aqui, 2 elevado, vamos pôr um 6. 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. Mais 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. Então, isso aqui é 2 elevado a 5 meios. Perdão, 5 sextos. E 5 sextos, o que é isso aqui? É uma raiz sexta de 2 elevado à quinta. Olha só, daqui para cá. Percebe? Quando o índice é diferente, já não é intuitivo a resposta. De onde é que veio um 2 à quinta, desses dois aqui de dentro? Percebem? Por isso que eu digo, tem que conhecer o caminho intermediário, para poder fazer as operações de maneira direta. Outro exemplo, suponha que eu tenho aqui uma raiz quadrada de 3 dividido por raiz quarta de 3, tá? É uma divisão. Então isso aqui o que é? Um 3 elevado a 1 meio dividido por 3 elevado a 1 quarto. Conservo a base, é uma razão, subtrai os expoentes. 1 meio menos 1 quarto. Olha que coisa interessante que vai acontecer agora, gente. Mínimo múltiplo comum, certo? 4. Dividido por 2 dá 2, vezes 1, 2. Menos. 4 dividido por 4 dá 1, vezes 1, 1. Então isso aqui vai dar 3 elevado a 1 quarto. Ou seja, raiz quarta de 3. Isso aqui é isso aqui. É igual. Tá louco isso aqui, não, gente? Eu peguei esse exemplo, vi isso e falei, nossa, até conferi para ver se não estava fazendo nada errado. Tudo bem? Essa é a primeira bancada de exemplos. Vamos para a segunda agora. Segundo grupo. Bom, suponha que eu tenha a raiz quadrada de 9a ao cubo. Como é que eu simplifico essa expressão? Aqui é sempre a mesma coisa, não? Aqui é um produto, eu posso escrever assim, ó, raiz de 9 vezes raiz de a ao cubo, certo? Raiz de 9 é um 3. Raiz de a ao cubo, o que é esse a ao cubo? Esse a ao cubo é um a ao quadrado vezes a. Separo de novo. Então vai dar o quê? Vai dar 3 vezes raiz de a ao quadrado vezes raiz de a. Isso aqui vai sair do radical. 3a raiz de a. Então, raiz de 9a ao cubo é um 3a raiz de a. Esse tipo de operação, gente, se usa muitíssimo. Mas muitíssimo. Tipo assim, não? Outro exemplo. Suponha... Preta está meio... Já. Raiz de 12a ao quadrado. O que é isso aqui? Raiz de 12 vezes raiz de a ao quadrado, certo? O raiz de a ao quadrado vai virar um a. E raiz de 12? Vou fatorar essa coisa, não? Fatorando 12, gente. Aí vocês fazem a fatoração aí. Seria aqui um 2 ao quadrado vezes, vou fazer direto, raiz de 3 vezes a. Já separei, tá? Esse 2 ao quadrado sai do radical, vai ficar um 2a raiz de 3. Isso aqui é igual a isso. Certo? Eu estou fazendo direto já, estão vendo? Não estou usando os expoentes, mas as regras que eu estou usando são regras de cálculo exponencial, por excelência. Outro exemplo. Vamos complicar um pouco, né? Para ter mais emoção. É mais legal a emoção, não? Vamos pegar uma raiz quadrada de 20ab ao cubo dividido por raiz de 8b. É a mesma coisa, gente. O que a gente pode fazer aqui? Eu poderia fazer uma coisa, olha só. É raiz quadrada em cima e embaixo. Vamos fazer um radical grandão assim. Vai ficar 20ab ao cubo dividido por 8b. Aí, o que eu faço? Eu vou simplificar aqui dentro agora. Ó, esse 20 com 8 eu posso simplificar por 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2. 20 dividido por 4 dá um 5.
Esse b e b ao cubo, o que eu faço? Conservo a base, subtrai os expoentes, certo? E aqui tem o número 1. Então vai dar um 3 menos 1. Vai ficar um 2 aqui, certo? Então como é que ficou isso aí? Vamos reescrever agora. Seria 5ab ao quadrado dividido por 2. Raiz quadrada de todo mundo. Certo? Bom, agora o que eu posso fazer? Esse b ao quadrado eu posso tirar do radical. Porque isso aqui, na verdade, o que é? É um raiz de 5 vezes raiz de a vezes raiz de b ao quadrado dividido por raiz de 2. Certo? Raiz de b ao quadrado vira um b. Esses dois ficam presos. Vai ficar um 5a dividido por raiz de 2. Ou seja, b raiz de 5a sobre 2. Tá vendo o truque? Certo? Muito bem. Outro exemplo. Já estou terminando, gente. Esse tema é curtinho. Vamos pegar uma coisinha assim diferente. Suponha que eu tenha raiz quadrada de 3 mais raiz de 27 mais 2 raiz de 5, tudo multiplicado por raiz de 3. É a mesma coisa. Aqui a gente vai aplicar a distributiva desse raiz de 3 que está multiplicando todo esse parênteses. Raiz de 3 vezes esse, raiz de 3 vezes esse e raiz de 3 vezes esse. Um de cada vez, tá certo? Então vai ficar raiz de 3 aqui, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, mais raiz de 27 vezes raiz de 3, mais 2 raiz de 5 vezes raiz de 3, tá? Isso aqui vai dar um raiz de 3 ao quadrado, vira um 3. Isso aqui vai virar um raiz de quanto? 27 vezes 3 costuma dar 81. Isso aqui é um 2 raiz de 5 vezes 3. 81 raiz quadrada é 9. 3 mais 9 mais 2 raiz de 15. Então isso aqui vai dar um 12 mais 2 raiz de 15. Não tem nada mais que eu possa fazer. Certo? Você vê na distributiva, né? Esse raiz de 3, ele entrou aqui, aqui e aqui. Certo? Bom, agora vamos para a racionalização. A racionalização, desde essa explicação, agora ficou uma coisa simples. Porque ela é um produto de radicais. Essencialmente um produto. Então vamos pegar um primeiro exemplo. Suponha 1 sobre raiz de 2. Como é que eu faço para esse raiz de 2 desaparecer do denominador? Bom, para o radical desaparecer, no caso raiz de 2, ele tem que ser multiplicado por ele próprio, raiz de 2. Então eu teria que multiplicar por raiz de 2 aqui embaixo. Mas, para não desequilibrar a expressão, eu multiplico por raiz de 2 em cima também. É um truque. Porque se eu cancelo esses dois radicais, eu volto para o original. Então agora o que eu faço? É um produto. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é um raiz de 2 ao quadrado que vai dar um 2. Isso é racionalização. Certo? Eu só aplico quando o radical está no denominador. Outro exemplo. Suponha que eu tenha 2 sobre raiz de 10. Para tirar o radical de baixo, eu tenho que fazer raiz de 10 embaixo e raiz de 10 em cima, para não desequilibrar a proporção. Então vai ficar com 2 raiz de 10 dividido por raiz de 10 vezes raiz de 10 ao quadrado, que é igual ao próprio número 10. Aqui, quando eu peço para simplificar, eu ainda posso fazer uma coisa, aqui dividir por 2 em cima e embaixo, certo? Vai dar 1 e um 5 aqui. Então essa expressão ficaria raiz quadrada de 10 sobre 5. Cuidado, eu não posso dividir o 10 por 5. Por que não? Porque o 5 não tem um radical em cima dele. Eu só posso fazer aquela operação que estávamos fazendo nos exemplos anteriores, quando tem um radical em cima e embaixo. Certo? Beleza? O que eu poderia fazer, quer ver? Outra maneira de resolver isso. Esse 2 seria o quê? Seria uma raiz quadrada de 4, certo? Sobre raiz de 10. Aí sim, poderia fazer 4 sobre 10. Aí simplifico. Aqui vai dar um 2, aqui vai dar um 5. Ficaria raiz de 2 sobre 5. Raiz de 2 sobre raiz de 5. Raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10.
Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Oh! Percebe como a matemática é bonita? Ela se encontra, não? São duas coisas diferentes que eu fiz aqui. Certo? Um último exemplo. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui nas notas. Sim, é o último exemplo, gente. E com isso já podem já fazer a lista de exercícios. Ela parece extensa, mas não é, gente. Porque vocês viram, né? A resolução é curta, tá? Suponha que aconteça um seguinte imprevisto na vida de vocês. Vocês estão vivendo felizes, contentes, fazendo suas coisas e de repente aparece essa coisa aqui na frente de vocês. Raiz 1 sobre raiz cúbica de 2. E como é que eu vou fazer para tirar esse radical aqui de baixo? Não adianta multiplicar por raiz de 2. Veja, se eu pego raiz cúbica de 2 vezes raiz de 2, isso aqui vai dar... Eu já fiz esse exemplo, não? É um 2 a 1/3 vezes 2 a 1/2. Isso aqui é um 2 elevado a 1/3 mais 1/2. Quer dizer, o 2 não vai sair do radical. Bom, se eu tenho raiz cúbica de 2, para que esse 2 consiga sair daqui, ele tem que virar um 2 ao cubo. Certo? Bom, o que falta para esse 2 virar um 2 ao cubo? Bom, vamos dar uma olhada. O 2, ele teria que ser multiplicado por quanto para virar um 2 ao cubo? Poderia ser um 2 ao quadrado? Conservo a base, somos expoentes. Estão vendo isso, gente? Então aqui, se eu multiplico por raiz cúbica de 2 ao quadrado, e aqui em cima, da mesma forma, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Aí o que vai acontecer? Vai ficar assim. No numerador, eu vou ficar com raiz cúbica de 4, que é o 2 ao quadrado. E aqui embaixo, dado que o índice é igual, eu posso fazer assim. Raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. Então vai ficar raiz cúbica de 4 dividido por quanto? Raiz cúbica de 2 ao cubo. Agora eu posso tirar o 2 do radical. Então vai ficar raiz cúbica de 4 sobre 2. Saiu o radical. É divertido, não é divertido? Querem outro exemplo desse aqui com radical? Normalmente as racionalizações aparecem com raiz quadrada, tá? Mas é bom conhecer outros índices também. Vamos pegar uma coisa assim mais emocionante. Vamos pegar, suponha, 1 sobre raiz quinta de 3 ao quadrado. Eu quero tirar isso aqui de baixo, tá? Quero tirar esse radical do denominador. É o mesmo raciocínio, gente. O que o 3 ao quadrado tem que ser multiplicado por quanto para virar um 3 à quinta? Certo? Teria que ser o quê? Vamos ver aqui. 3 ao quadrado teria que ser multiplicado por um 3 ao cubo, certo? Porque eu conservo a base. Quando eu somar os dois expoentes, é um 3 à quinta. E raiz quinta de 3 à quinta é um 3. Aí consigo eliminar o radical. Então o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar por raiz quinta de 3 ao cubo. E aqui em cima, raiz quinta de 3 ao cubo. Então o numerador vai ficar essa coisa estranha, que é raiz quinta de 3 ao cubo. E aqui embaixo vai ficar raiz quinta de 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Raiz quinta de 3 ao cubo sobre raiz quinta de 3 à quinta. Agora sim, posso tirar o 3 do denominador. 3 ao cubo é 27. Vamos escrever assim, então. Raiz quinta de 27 dividido por 3. E a racionalização é isso, gente. É produto de radical. Normalmente é um raiz quadrada aqui embaixo, tá? Mas eu dei esses dois últimos exemplos para que vocês possam já estar mais armados contra isso. Não quiser um passo muito pequeno que precisaria dar. Tudo bem, gente? É isso que eu queria falar. Pois hoje, que dia que é? Hoje é quinta, amanhã eu subo a atividade. E... Bom, é isso. Até a semana que vem. Espero que todos tenham um bom fim de semana e até a próxima. Tchau!